Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Rovilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Glória a Deus, muito bom dia. Um privilégio muito grande estar levando a palavra de Deus ao seu coração. Você que tem acompanhado o nosso programa, né? Prazer estar aí. Creio que tem uns que têm acompanhado já há algum tempo. Toda segunda, também reprise aos sábados. É uma oportunidade de podermos compartilhar com você, né? Aquilo que Deus tem feito na nossa vida e aquilo que Deus também continuará fazendo em nós e também em você, a partir do momento que você abre o seu coração para o Senhor verdadeiramente, porque Ele está à porta batendo. Se você abrir, Ele entra e você vai cear com Ele, comungar com Ele, né? Viver ali uma vida diferente. Porque uma coisa é Jesus estar fora da nossa casa, né? Eu conheço Jesus e tal, bacana a história dele e tal. Outra coisa é convidar para entrar na sua casa, entrar na sua vida. É totalmente diferente. Então convide o Senhor Jesus Cristo para Ele entrar na sua vida. Não fica só aí conhecendo a história de Jesus, não. Tenha intimidade com o Senhor, esse Senhor verdadeiro que ressuscitou e está aí fazendo a diferença na vida de milhares e milhões de pessoas por todo o planeta Terra. Amém? Irmão, antes da gente entrar aqui na palavra, semana passada nós estávamos falando da doença na alma. Eu gostaria de fazer um convite. Nós vamos ter o nosso congresso na cidade de Caraguatatuba no mês de agosto, 19, 20 e 21 de agosto. Sexta, né? Começa sexta-feira à noite, sábado e também domingo, na cidade de Caraguatatuba. Você pode entrar em contato conosco aí, nas redes sociais, e logo nós vamos ter uma divulgação do videozinho desse congresso. Então você que é do Avivamento para as Nações aí, na cidade de Poste Caldas, está conhecendo nosso trabalho, você pode estar entrando em contato, né, para fazer parte aí do nosso congresso na cidade de Caraguatatuba no mês de agosto. Então você é o nosso convidado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, semana passada você assistiu um videozinho no nosso programa das ministrações no acampamento, as ministrações da doença na alma. Então você vai ver ali, né? Ouviu e vai ver hoje outro videozinho de pessoas abraçadas, sendo quebrantadas, de pessoas ali, por exemplo, reconciliando com outra, pai, filho, filho pedindo perdão para pai, pai pedindo perdão para filho. Todo esse foi um período assim de quebrantamento, de cura que nós tivemos no acampamento, acampamento de 21 de abril, no nosso acampamento El Roy, aqui na cidade de São Roque, aqui a 50 quilômetros de São Paulo. Então, você assistiu aí umas cenas, né, de mover de Deus muito gostoso, muitas pessoas foram curadas, estão sendo tratadas e trabalhadas, porque na realidade a gente tem que fazer isso daí. Eu creio que, por exemplo, umas 2 vezes por ano nós devemos fazer isso na igreja, porque a gente vai ferindo um ao outro, né? Pelo fato da igreja ter ali aquele envolvimento, viajam junto, culto a semana toda, o mês todo, o ano todo, e claro que um vai ferindo o outro. Então, precisa liberar perdão, precisa consertar, porque aonde há conserto, Deus opera. Então, quando nós lemos, por exemplo, a oração do Pai Nosso, se eu não perdoar, eu não vou receber o perdão do Senhor. Então você fica sem contato com o Senhor. Você pode até orar, pode fazer uma série de coisas, mas não tem contato com o papai. Então a Bíblia, ela nos ensina isso. Então eu preciso perdoar para eu ser perdoado. Então isso faz parte de cura também na alma, né? Porque a gente vai segurando aquelas coisas e tal, e liberar perdão. Perdoar não significa esquecer daquilo, porque não tem como a gente esquecer, senão você entra em outro estado também
de doença. Então, a gente não esquece, mas pelo menos aquela angústia, quando você lembra naquela situação que te causa uma angústia, por que está causando essa angústia? Tem pessoas que não dormem direito, enquanto não perdoa, não dorme direito, não se alimenta direito. Na realidade, isso vai ter um reflexo muito grande no nosso corpo físico. Porque essa doença, por exemplo, aí na alma, ela tem uma consequência muito grande, por exemplo, da vida espiritual. Só que, por exemplo, psicologia, o profissional que está te atendendo, ele, se não for um pastor, ele não pode tratar do espírito. E tem uma relação muito grande, né? Alma e espírito é tão junto que existe uma parte, por exemplo, dos evangélicos, dos teólogos, que eles são dicotomistas, ou seja, eles acham que espírito e alma ali não tem, é só alma, né? E não tem espírito, alma e corpo. É só alma e corpo. E outro tricotomista, ou seja, espírito, alma e corpo. Para você ver como que esse negócio aí ele é meio complexo de lidar. Então, imagina um psicólogo. Agora, quando nós temos entendimento de espírito, alma e corpo, a própria palavra diz que se há, né, a divisão da alma e do espírito, porque tem espírito e alma e o corpo. Então, se tem divisão, porque são totalmente diferentes um do outro. Mas muitas vezes a psicologia ela não entra nessa parte do espírito, porque essa parte espiritual já é para um pastor, né, que conhece ali a palavra, alguém que tem estudo da palavra do Senhor, que tem vida com o Senhor, aí pode tratar também essa parte espiritual. Então, a parte espiritual do perdão, ela é importantíssima. E claro que quando a pessoa não perdoa, isso vai refletir na alma, vai ficar angustiado, triste. Todas as vezes vai lembrar daquilo ali, vai trazer um aperto, né? Muitas pessoas falam, puxa vida, eu estou com um aperto aqui no peito, um negócio assim ruim, eu não consigo mais pensar em outra coisa, a não ser nessa situação. Então tudo isso aí precisa liberar perdão. Enquanto nós não liberarmos perdão, você fica preso àquela outra pessoa. Na realidade, aquela pessoa está vivendo e você está aprisionado. Então nós temos que liberar perdão. Aí sim, aquela angústia sai, e você continua a vida. Agora esquecer jamais, que é impossível a gente esquecer, mas sai aquela angústia, aquela tristeza, aquele sofrimento, que na realidade você está aprisionado àquela pessoa. E nós temos que liberar isso. Então também faz parte de doença na alma, né? Problema na alma, que é tratado, claro que num programa de televisão, meia hora, e também num culto, um simples culto de igreja, é difícil você tratar tudo isso. Você precisa de um seminário, precisa de um acampamento, porque aquilo ali é muito bem trabalhado, né? Explicado, ministrado, para que a pessoa saia daquele local totalmente curada, né? Aliviada e liberta, né? Igual o salmista diz aqui, liberta-me da prisão, Senhor. Eu preciso voltar a viver. Me liberta, eu quero continuar vivendo, eu quero sonhos, né? Quer dizer, quando você está aprisionado aí na alma, os teus sonhos são, na realidade, enterrados, são sepultados. E quando nós somos libertos, os sonhos ressuscitam. Tem prazer na vida, de vontade de lutar, de vencer. Nós precisamos disso. Tá? Todos nós precisamos. Então, a sequência do que nós estávamos falando na semana passada, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta. Olha para você ver. Significa ali que você se volta novamente a conviver com pessoas, né? Tá ali. Tem pessoas que... A pessoa quando está doente, ela quer viver longe das pessoas. Exemplo, que nós estávamos comentando a semana passada no estudo. Vamos dizer que o teu esposo, ele tem um problema ali no seu inconsciente, claro que é inconsciente, né? Para ele é normal aquilo. Está agindo, né? Só que você que está vendo de longe, você começa a notar situações naquela pessoa que está demonstrando uma doença na alma. Então ele começa a evitar pessoas. Aí ele começa a colocar, por exemplo, você contra os teus familiares, ou, né,
pelo fato dele ter mais contato contigo, ele começa a colocar você contra os teus familiares, contra as pessoas, porque na realidade ele está vivendo um mundo isolado das pessoas. A pessoa, quando ela está com esse problema, ela quer ficar longe, porque ela tem medo que outras pessoas tomem, né, o seu cônjuge, a pessoa querida dela. Então ela fica com aquela situação, pelo fato dela ter sido rejeitada no passado, ela tem medo que outras pessoas a rejeitem. Então ela tenta manipular o seu namorado, a sua noiva, o seu noivo, o seu cônjuge, né? Seu esposo, a sua esposa. Então ele tenta manipular. E ele vai cercando essa pessoa. Muitas vezes ele também tem uma certa dificuldade de falar a verdade. E quando a pessoa, por exemplo, está com doença na alma, ela se torna assim, uma pessoa muito medíocre, uma pessoa muito hipócrita, e ela, né, vive um mundo totalmente ilusório, e ela tenta manipular através de mentira. Ela começa a colocar, isso aqui não presta, aquilo ali também não presta, aquilo ali é falso e tal. Ela começa a criar esse mundo. Isso é um perigo muito grande, né? Então, na realidade, a pessoa deixa de ser uma pessoa social, se torna antissocial. Então ela não quer ir em lugar algum. E ela começa a inventar situações. Por exemplo, o ambiente de igreja, nós temos que conviver com as pessoas. Por exemplo, você é um líder de célula, sempre você está em reunião ali, tem 4, tem 10, tem 20 pessoas, você está reunido com essas pessoas, passando o seu projeto, fazendo o evangelismo, reunindo com os seus líderes. Então todos nós temos isso, né? Você que dirige aí um grupo missionário, é um líder, por exemplo, de um grupo de louvor, de um coral, você tem contato com as pessoas, você tem uma pessoa social, né? Esse é um ambiente de igreja, claro que é um ambiente de escola, um ambiente de faculdade, um ambiente de trabalho. Nós temos contato com as pessoas, claro. Então, o que elas fazem? Você vê isso muito em namoro, né? Você começa a ver umas neuroses sendo ali colocada, né, na atitude daquela pessoa. O menino começa a namorar, o rapazinho começa a namorar aquela menina e cerca aquela menina, não deixa ela ter contato com mais ninguém, né? E vive só os dois daquele mundo. A gente vê isso dentro das igrejas, né? E trabalhei com muitos jovens, ainda trabalho, você vê. E você vê também entre os casais. Então, o que ele faz? Ele tenta tirar a mulher. Geralmente essas pessoas chegam depois que começou o culto, sentam lá atrás, antes de terminar o culto eles vão embora, eles começam a evitar todo tipo de contato. Na realidade é um ciúmes doentio, cruel, que leva o cônjuge, né? Por exemplo, o namoro, o noivado. Isso é uma verdadeira prisão. Então a pessoa, pelo fato de estar aprisionada na alma, e ela evita os contatos, você vê que o salmista aqui, ele pede, né? Quer dizer, liberta-me da prisão, quer dizer, da prisão da alma, e renderei graças ao teu nome. E ele diz aqui algo muito interessante: então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Então toda pessoa, por exemplo, liberta, as pessoas querem viver perto daquela pessoa, porque sempre aquela pessoa tem algo bom para oferecer, né? Tem uma palavra, tem uma mensagem. Então quando é um líder, por exemplo, um líder de célula, as pessoas querem viver, porque é uma pessoa que sempre está com sonhos, né? Com projetos maravilhosos. Ela está ali reunindo, dando uma palavra, incentivando, motivando, levando a bênção do Senhor, ou seja, se torna um canal de bênção essa pessoa. E na realidade, quem está com doença na alma se torna uma pessoa aprisionada, longe, começa a evitar tudo. Aí o jovem, né, tem que parar de estudar, muitas vezes sai da igreja, porque ele começa a chegar no ambiente da igreja e fala: aquilo ali é falso, tá vendo? Olha, aquela pessoa está olhando para você, não confia nessa pessoa não, eles são mentirosos, aquilo que eles fazem aqui dentro não é aquilo que eles são lá fora. Então a pessoa começa a criar uma história em cima daquilo. Tome cuidado com isso, meu amado. Tá? É uma situação que está sendo, né, detectada, que na realidade aquela pessoa tem uma doença na alma. E muitas vezes ela não sabe.
ela tem umas atitudes assim e não sabe, né? Quer dizer, é o seu inconsciente que está jogando para fora aquilo que tem dentro dela. Aí você pergunta, apóstolo, por que acontece isso? Muitas vezes por causa de uma rejeição. Todos nós, um período da nossa vida, nós somos rejeitados de uma maneira ou de outra por alguém, né, muito próximo. Nós somos rejeitados. Às vezes no ventre, aquela mãe, né, eu não queria ter esse filho nesse momento, eu pensou até em abortar aquela criança, na realidade recebeu aquela rejeição, e aquilo ali vai, né? Ah, mas você faz muito tempo. No mundo, né, se emocional, essas coisas, não existe tempo. Não existe tempo. No mundo espiritual também não existe tempo. Aconteceu, está lá no meu inconsciente, está guardado ali. E eu tenho umas atitudes que são diferentes. E por que está agindo dessa maneira? Claro que a pessoa acha, não, esse aqui é meu temperamento, eu sou assim mesmo e tal. Mas você começa, né, a pessoa que está ali vivendo próximo a essa pessoa, começa a perceber as atitudes que essa pessoa tem. Então, é uma doença na alma. Quando nós lemos o Salmo 23, gostaria de ler, presta atenção. Claro que você já leu várias vezes, nós precisamos entender também com relação à cura da alma. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Quando tem falta aqui, claro que a gente olha para o lado financeiro, para o lado profissional, para o lado, muitas vezes, conjugal e até ministerial. Mas nós temos que entender aqui, falta de espírito, alma e corpo. Também. Nós podemos usar esse salmo para isso também. Por quê? Ele diz assim, em verdes pastos me faz repousar. Não é? E me conduz a águas tranquilas. Então, quando a pessoa, por exemplo, tem alguma perturbação, alguma coisa, ela vive ali numa turbulência, totalmente oposto àquilo que o Salmo diz. Então, o salmista, ele mostra aqui no Salmo 23 uma possibilidade para eu ser, né, ou ter o Senhor como meu pastor, aquele que cuida. Ele cuida do meu espírito, Ele cuida da minha alma. Eu não sei o que você está passando, talvez você fala assim, puxa vida, olha só, é aquilo que eu faço, e de uma forma inconsciente, né, que eu achei que era isso mesmo e tal, e hoje eu estou descobrindo que eu posso ser diferente, eu posso mudar meu temperamento, meu jeito de ser. Pode? Claro que pode. O Espírito Santo de Deus, ele pode fazer com que nós nos tornemos pessoas totalmente diferentes. E nós buscamos muita cura para o corpo. Claro, você está doente, seu corpo físico deve buscar. Nós temos que ter fé. Mas nós temos que ter fé também para o Senhor curar a nossa alma. Porque quando nós temos problema na alma, no Salmo 19, versículo 7, diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Refrigera. Ou seja, traz aquela tranquilidade, aquela paz. Quando nós temos, por exemplo, nós vivemos em harmonia com o nosso Criador, através do nosso espírito, a nossa alma também, ela vai ter uma resposta muito grande por aquilo que eu estou recebendo do Senhor na palavra dele. Então, quando eu leio, por exemplo, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, significa que existem situações na minha vida que a minha alma, por exemplo, ela está angustiada. Ela está totalmente perturbada. Está vivendo um momento assim de crise. Doente. E eu preciso buscar essa cura. Quando nós lemos Salmo 23, diz que o Senhor, ele me faz repousar sobre águas tranquilas. Né? Quer dizer, verdes pastos. Ou seja, a pessoa, ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria perigo algum, porque tu estás comigo. Ou seja, a certeza que aquele momento difícil vai passar, que aquela situação difícil vai passar. Então, quando, por exemplo, nós temos essa consciência, mesmo, olha, eu fiquei sabendo de algo, eu tive uma notícia ruim,
A minha alma, ela pode ser afetada naquele momento e elas, daqui a um tempo, tornar uma pessoa depressiva. Uma pessoa, muitas vezes, com síndrome do pânico, outras doenças, que hoje, né, as doenças psicológicas, né, doenças emocionais e tal. Então nós podemos tratar aquilo ali. No momento que nós estamos orando, né, por exemplo, por que você tem esses ciúmes doentio do seu esposo? Por que você tem essa inveja? Todas as pessoas que crescem perto de você, você tem uma inveja muito grande. Você não quer que essas pessoas tenham isso. Por que está acontecendo isso? É ruim. Então falar para o Senhor, Senhor, me perdoe. Eu quero ser mudado, transforma a minha vida, Senhor. Me dê força, Senhor, para eu ser uma pessoa diferente. O Senhor vai te ajudar. Todas as vezes que você olha para o seu esposo, né, ou para a sua esposa, você tenta impedir, manipular, começa a colocar, não, isso aqui não presta, aquele ali também não presta, não chega perto disso não chega perto. Por que você está falando isso? Por quê? Talvez você nem conheça aquela pessoa. E na realidade nós estamos impedindo, né, com que o nosso cônjuge, com que aquela pessoa que está próxima de nós estamos impedindo com que as pessoas se aproximem delas. Porque na realidade nós estamos tendo a inveja, uns ciúmes doentios. E nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser curados. Não é? Claro que algumas vezes nós temos que ter ali prudência. Que, olha, meu filho está aproximando, está claro, isso é outra questão. Mas aquele ali não presta, aquele ali também não presta, aquele ali não sei o quê. E como que você sabe isso? Uma coisa que está vindo ali, né? Da tua mente, por que você está tendo essa atitude? Então nós precisamos ser curados, precisamos ser transformados. Porque uma pessoa que está agindo dessa maneira tem uma alma angustiada. Né? Quer dizer, uma alma angustiada está também levando angústia para quem está próximo. Quem vive próximo de uma pessoa dessa não pode fazer nada. Não tem como fazer. É uma pessoa amarrada, não tem liberdade, não tem jeito de fazer mais nada. Né? Tanta pessoa que está com a alma aprisionada, ela também leva as outras pessoas a serem aprisionadas por aquilo. Nós temos que pedir a libertação, porque viver dessa maneira, você não vai viver sobre águas tranquilas. Você vai viver ali águas turbulentas, né, direto. Nós podemos passar por um período de turbulência, mas logo acalma. Não é? Pode ter um momento de tempestade, mas aquilo ali acalma. Chega um determinado tempo que tem acalma. Por isso que o salmista ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Certeza que aquilo ali é só um tempo, né? Um tempo de angústia, de sofrimento, mas logo vai passar aquilo. Então a pessoa, quando ela tem essa certeza, é porque a sua alma está vivendo em harmonia com o seu espírito. Isso vai refletir no corpo. Então aquele corpo dificilmente, né, vai ter uma doença. Claro que existem doenças que estão bem relacionadas com o nosso espírito, com a nossa alma. Então quando o nosso espírito e a nossa alma não está vivendo bem, claro que vai refletir no corpo. Existem pessoas que todo dia amanhecem com dor de cabeça. Claro, se for ao médico, o médico vai detectar alguma coisa, mas está muito relacionado com o espírito, com a alma. Tá bom, minha mãe? Tomemos cuidado com isso, tá? Você vai assistir um videozinho agora do nosso acampamento, de pessoas que foram ali curadas pelo Senhor, transformadas pelo Senhor, e aquele momento maravilhoso. Foram 4 dias de trabalho, de palavra, de ensinamento, de ministrações, onde o Espírito Santo de Deus teve ali uma liberdade muito para tratar com a vida das pessoas. E logo em seguida nós retornaremos. Eu quero orar por você, ministrar na tua vida. Não sei o que você está passando, mas a palavra do Senhor diz, lá no Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então tem uma alma ali curada em nome de Jesus. Amém? Então assista o videozinho, logo em seguida nós retornaremos. Se
de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Então você acabou de assistir aí o videozinho, né? Pessoa sendo ministrada ali no acampamento. Eu gostaria de orar por você, meu irmão, confiando na palavra do Senhor. Não importa quanto tempo você tem de igreja, se você tem cargo na igreja, se você é um pastor, você é um líder, nem importa. Nós temos que entender por que eu estou tendo essa reação. Né? Um líder, um pastor, jamais pode ter isso. Porque nós estamos cercados de pessoas. E nosso propósito é levar cada pessoa a ser um líder. Nós não podemos ter inveja. Nós temos que liberar. A partir do momento que aquela pessoa teve aí um encontro com o Senhor, está vivendo na plenitude aí da bênção do Senhor, essa pessoa deve e pode ser usada pelo Senhor. É isso que o Senhor quer. Pai amado e poderoso Deus, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que é revelação para nós, Pai. Não precisamos de nenhuma outra, Pai, porque a Tua palavra já diz tudo. Te damos graças, Senhor Deus querido, que a Tua palavra entrar ali, Senhor, na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, Senhor, e fazer uma obra tremenda, Senhor Deus querido. E entre, Pai, Tu tens toda a liberdade de agir no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Tu é o Senhor da nossa vida, Pai. E declaramos que essa pessoa também que está assistindo, Teu Espírito Santo esteja tratando essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu amado. Sábado tem reprise desse programa. Bem, esteja falando com outra pessoa, vai estar assistindo e eu creio que o Senhor vai te honrar. Em nome de Jesus. Amém. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações apresenta 10º Congresso do Avivamento em Caraguatatuba, com o tema A Quarta Semente. Venha aprender com a palavra de Deus como levar seus líderes a produzir 30, 60 e 100. Preletores, Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Congresso do Avivamento, nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Não perca tempo e faça já a sua inscrição. Oferecimento: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e Projeto Resgatando Crianças para Jesus. Um lugar de avivamento.